A 35 mil pés acima do Oceano Atlântico, algemada e traída, a Major Jordan Hayes sentiu a porta da aeronave se abrir atrás dela. O rugido do vento e dos motores abafou as vozes dos homens que antes a chamavam de irmã. Naquela noite, eles eram seus carrascos. Você deveria ter ficado calada, Hayes, gritou o coronel Marcus Webb em meio ao caos, suas palavras cheias do tipo de rancor reservado para aqueles que ousam expor a verdade. O mesmo homem que havia colocado medalhas em seu peito agora a empurrava para um abismo que não prometia nada além da morte. Os olhos escuros de Jordan, afiados como obsidiana, fixaram-se em seu rosto pálido uma última vez. Sem medo. Sem súplicas. Apenas o cálculo frio de uma mulher que passou 15 anos protegendo um país que estava prestes a matá-la por fazer exatamente isso. Ela sobreviveu a 3 missões no Afeganistão, resgatou 17 soldados de destroços em chamas e conquistou cada faixa com sangue e brilhantismo. Mas nada disso importava quando você descobria que seus oficiais superiores estavam vendendo planos de voo militares para senhores da guerra privados por pagamentos de 7 dígitos. O avião de transporte sacudiu com a turbulência, o metal gemendo como um animal ferido. Um raio rasgou as nuvens de tempestade, iluminando os rostos de seu antigo esquadrão, homens a quem ela confiara sua vida, agora com olhos vazios e tremendo enquanto cumpriam ordens que os assombrariam para sempre. Eles nem conseguiam olhar para ela. A culpa os consumia, mas o medo do alcance de Webb mantinha suas bocas fechadas e suas consciências enterradas. A investigação termina aqui, continuou Webb, sua voz uma sinfonia de arrogância e desespero. Sem pontas soltas. Sem testemunhas. Sem problemas. Ele gesticulou em direção ao oceano agitado abaixo, onde as ondas atingiam o auge como dentes famintos esperando para devorar as evidências de seus crimes. Jordan havia descoberto tudo 3 semanas atrás. Comunicações criptografadas, contas offshore, remessas de armas disfarçadas de ajuda humanitária. Uma rede de corrupção que se estendia de postos avançados no deserto aos escritórios do Pentágono, com Webb no centro como uma aranha tecendo a morte. Ela havia documentado tudo, preparada para expor a podridão, mas Webb agiu mais rápido. Incriminou-a por traição. Falsificou sua assinatura em relatórios falsos. Apagou seus aliados do sistema. Agora, com os pulsos amarrados e o uniforme encharcado pela maresia, Jordan sentiu algo que seus algozes não podiam compreender: clareza. O tipo que surge quando tudo em que você acreditava desaparece, deixando apenas um propósito. Eles pensavam que estavam se livrando de um problema. Na verdade, estavam criando seu pior pesadelo. O avião inclinou-se. A mão de Webb pressionou seu ombro. Alguma última palavra, Major? Jordan sorriu, lenta e mortalmente como a geada do inverno. Sim. Conte minha história errada e eu voltarei para corrigi-la. O empurrão foi rápido e impiedoso. A gravidade a agarrou, puxando-a para o abraço da tempestade enquanto a aeronave encolhia até se tornar uma estrela distante. O vento rasgava suas roupas, a chuva cortava sua pele como balas e o oceano corria para encontrá-la com a promessa do esquecimento. Mas Jordan Hayes não tinha intenção de se tornar mais uma verdade enterrada. Ela encolheu o corpo, lutou contra as algemas e começou a calcular os ângulos de descida com a precisão que a tornará a melhor piloto de sua divisão. Se você está gostando desta história de justiça e sobrevivência, não se esqueça de se inscrever, porque o que acontece a seguir provará que algumas pessoas são simplesmente perigosas demais para serem mortas. 34 mil pés. 33 mil. A superfície do oceano brilhava como vidro preto e, em algum lugar em suas profundezas, a ressurreição de Jordan estava prestes a começar. Impacto. O oceano atingiu Jordan como uma parede de concreto envolta em gelo, expulsando cada molécula de ar de seus pulmões enquanto ela mergulhava na escuridão que engolia a luz, o som e a esperança. A água salgada inundou sua boca, seu nariz, sua garganta, enquanto as algemas transformavam seus braços em âncoras que a arrastavam em direção ao fundo do mar. A maioria das pessoas teria se rendido às profundezas. Mas Jordan Hayes não era como a maioria das pessoas. Ela havia aprendido a prender a respiração durante o treinamento de sobrevivência na água em Pensacola, onde os instrutores tentavam quebrar os cadetes simulando afogamentos. O que eles não podiam simular era a fúria que agora queimava em seu peito, convertendo o pânico em combustível. Ela se contorceu contra as algemas, usando a pressão do oceano para comprimir seus pulsos até que o metal tocasse os ossos. A dor não significava nada. A morte significava que Webb havia vencido. Enquanto isso, a 35 mil pés de altitude, o coronel Marcus Webb já estava elaborando sua obra-prima de engano. Ele selou a porta da aeronave com as mãos que mal tremiam,
Depois caminhou até o console de comunicações, onde seus co-conspiradores aguardavam instruções. O Major Thompson, o Capitão Rodrigues, o Tenente Foster, todos olhando para suas botas como crianças flagradas roubando. Acidente de treinamento, anunciou Webb, com a voz firme como a lâmina de um cirurgião. O Major Reis caiu durante um exercício de transporte de rotina. Arnês de segurança com defeito. Falha mecânica. Trágica perda de um oficial condecorado. Ele começou a digitar o relatório com os dedos que haviam assinado sentenças de morte disfarçadas de ordens de transferência. A história se escreve sozinha, senhores. E se alguém fizer perguntas, lembrem-se, vocês estavam seguindo ordens diretas do comando do Pentágono. Mas a teia de mentiras de Webb era mais profunda do que um único assassinato. Por 18 meses, ele vinha vendendo padrões de voo confidenciais para Blackstone Dynamics, uma empresa militar privada que usava as informações para interceptar suprimentos humanitários e remessas de armas em 3 continentes. Todas as rotas que Jordan havia voado, todas as missões que ela havia completado com orgulho, foram comprometidas antes mesmo de ela decolar. O dinheiro era inebriante. 2 milhões depositados mensalmente em contas offshore que financiavam os sonhos de aposentadoria de Webb. Um iate no Mediterrâneo. Uma mansão nos Alpes suíços. Um legado construído sobre os túmulos de soldados que confiaram suas vidas a ele. A investigação de Jordan ameaçava desvendar tudo, expondo registros bancários, comunicações criptografadas e provas em vídeo de Webb se encontrando pessoalmente com executivos da Blackstone em suítes de hotel em Dubai. De volta ao Atlântico, os pulmões de Jordan gritavam por oxigênio enquanto ela lutava para chegar à superfície que parecia estar a quilômetros de distância. Sua visão estava embaçada, sua consciência piscando como uma lâmpada moribunda, mas a memória muscular guiava seus movimentos. Chegar à superfície. Respirar. Sobreviver. As algemas haviam se afrouxado o suficiente para que ela libertasse uma mão, deixando para trás pele e sangue como preço da libertação. Ela rompeu as ondas ofegante, sufocando, viva. Ventos tempestuosos chicoteavam seu rosto, enquanto relâmpagos revelavam a distância impossível até qualquer costa. A maioria dos sobreviventes teria calculado suas chances e aceitado a morte. Jordan começou a nadar em direção a um brilho fraco no horizonte, luzes de um navio cargueiro cortando a tempestade como um farol de possibilidade. A aeronave de Webb já havia desaparecido na noite, levando sua carga de homens culpados e documentos falsificados de volta à base. Em poucas horas, o coronel estaria preenchendo a papelada que transformaria Jordan de denunciante em vítima, com seu histórico de serviço editado para remover qualquer menção à sua investigação. Limpo. Profissional. Indetectável. Mas enquanto Jordan se arrastava braçada após braçada através das ondas mortais, sua mente estava montando um tipo diferente de documentação. Nomes, datas, locais, números de contas bancárias. Cada detalhe da operação de Webb estava gravado em sua memória como marcas na pele. Ela passou meses reunindo provas, e a tentativa de Webb de silenciá-la apenas confirmou tudo o que ela suspeitava. As luzes do navio cargueiro ficaram mais brilhantes, a esperança se cristalizando em determinação. Webb pensou que havia eliminado uma ameaça. Na verdade, ele criou um fantasma sem nada a perder e tudo a expor. A tempestade estava passando, o amanhecer se espalhando pelas nuvens, e em algum lugar à distância, Jordan podia ouvir o barulho dos motores se aproximando. O que o coronel Webb não entendia era que algumas pessoas se tornam mais perigosas quando você tenta destruí-las, e seu pior pesadelo estava prestes a sair do oceano com um acerto de contas que abalaria os alicerces de tudo o que ele havia construído. O navio de carga grego Aegean Star tirou Jordan das garras da morte às 6h30. Seu corpo mapa de hipotermia e determinação. O capitão Dimitri Costas, um homem experiente que já tinha visto tempestades suficientes para reconhecer sobreviventes, envolveu-a em cobertores térmicos enquanto a sua tripulação fingia não notar o uniforme militar ou as feridas abertas onde as algemas tinham gravado a justiça nos seus pulsos. Militar americana? Perguntou Costas no inglês imperfeito, estudando as suas placas de identificação. Militar americana morta, corrigiu Jordan, sua voz parecendo cascalho misturado com gelo. Pelo menos, é o que eles pensam. Durante 3 dias, ela se recuperou na enfermaria do navio, enquanto sua mente orquestrava uma sinfonia de vingança. Webb acreditava que a havia enterrado no Atlântico, mas, na verdade, ele lhe dera o disfarce perfeito. Um fantasma com acesso a sistemas confidenciais, informações privilegiadas e absolutamente nada a perder. Cada hora de recuperação era uma hora de planejamento e, quando chegaram ao porto de Pireu, Jordan havia se transformado de vítima em predadora.
Ela saiu do navio usando documentos falsos fornecidos por Costas. O capitão tinha seus próprios motivos para ajudar pessoas a desaparecerem dos registros oficiais. Atenas se tornou sua base de operações, uma cidade onde militares americanos podiam se misturar à multidão de turistas enquanto acessavam redes seguras em cibercafés que não faziam perguntas. A primeira ligação de Jordan foi para Sargento Maya Shen, especialista em segurança cibernética lotada na base aérea de Ramstein, que havia ajudado na investigação original. A voz de Maya falhou quando ouviu o sussurro de Jordan através dos canais criptografados. Eles realizaram um serviço memorial, disse Maya, suas palavras carregadas de tristeza e raiva. Webb fez um discurso sobre o seu sacrifício. Chamou você de herói que morreu servindo ao seu país. Ótimo, respondeu Jordan. Deixe-o acreditar em suas próprias mentiras enquanto construímos sua pira funerária. Maya estava guardando cópias das evidências de Jordan. Arquivos criptografados escondidos em backups de rotina do sistema que o pessoal de Webb não podia acessar sem acionar alertas de segurança. Registros financeiros, interceptações de comunicações, vigilância por vídeo das reuniões em Dubai, tudo o que era necessário para expor a parceria da Blackstone Dynamics com oficiais militares corruptos. Mas Jordan precisava de mais do que evidências. Ela precisava de teatro. Drama. Uma revelação tão pública e inegável que Webb não pudesse enterrá-la com papelada burocrática e carimbos confidenciais. Seu alvo passou a ser a Cúpula Internacional de Empreiteiros de Defesa em Mônaco, um encontro onde oficiais militares, traficantes de armas e executivos de segurança privada se reuniam sob imunidade diplomática para conduzir negócios que prosperavam nas sombras. Webb estaria lá, junto com a liderança da Blackstone e dezenas de outros conspiradores que lucravam com a venda da vida de soldados. Uma oportunidade perfeita para transmitir a verdade a um público que não poderia desviar o olhar. Trabalhando em um apartamento apertado com vista para a Acrópole, Jordan começou a montar sua ressurreição. Maya encaminhou comunicações criptografadas através dos servidores da OTAN, tornando suas conversas invisíveis para a inteligência militar. Eles identificaram aliados dentro do sistema, oficiais que haviam notado irregularidades, repórteres que haviam feito perguntas incômodas, promotores que haviam sido impedidos de prosseguir com as investigações. O plano se cristalizou com precisão cirúrgica: infiltrar-se na cúpula de Mônaco, hackear os sistemas de apresentação e divulgar as evidências de corrupção aos delegados, à mídia e às plataformas globais de streaming simultaneamente. O império de Webb entraria em colapso não em tribunais secretos, mas sob os holofotes, com o mundo inteiro assistindo. Jordan passou semanas estudando os protocolos de segurança da cúpula, memorizando plantas baixas e criando uma identidade que passasse pelo escrutínio. Doutora Helena Vasquez, analista de controle de armas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma persona respaldada por documentos tão perfeitos que haviam sido inseridos em bancos de dados oficiais meses antes. Enquanto isso, Webb se deleitava com sua vitória, usando a morte de Jordan para acelerar as operações da Blackstone. Mais rotas comprometidas, mais remessas interceptadas, mais soldados caindo em emboscadas porque seus padrões de voo haviam sido vendidos ao melhor comprador. Cada nova tragédia tornava a missão de Jordan mais urgente, cada vida perdida alimentava sua determinação. A transformação estava completa quando Jordan desembarcou do voo fretado em Nice, sua aparência alterada por uma cirurgia sutil e maquiagem profissional que tornavam seu reconhecimento impossível. Cabelos curtos castanhos substituíram seus cachos negros naturais. Lentes de contato mudaram a cor dos olhos e trajes executivos sob medida projetavam autoridade em vez de precisão militar. Ela não era mais a Major Jordan Reis, soldado caído e verdade enterrada. Ela era vingança vestindo roupas de grife, carregando credenciais diplomáticas que a levariam diretamente à presença de Webb. O coronel pensou que havia eliminado seu problema ao jogá-la de um avião. Ele estava prestes a descobrir que algumas pessoas não permanecem mortas, elas evoluem para algo infinitamente mais perigoso. Quando o horizonte cintilante de Mônaco apareceu à vista, Jordan sorriu com a satisfação de um caçador que passou meses preparando a armadilha perfeita. O julgamento de Webb estava a 72 horas de distância. Desta vez, não haveria rota de fuga a 35 mil pés de altitude. O grande salão de baile do cassino de Monte Carlo estava repleto de lustres cristalinos e dinheiro sujo, enquanto a cúpula internacional de empreiteiros de defesa chegava ao seu clímax. Jordan, disfarçado como doutora Helena Vasquez, movia-se entre a multidão de traficantes de armas e funcionários corruptos como a morte vestindo Armani. Seu alvo estava perto do pódio principal, o coronel Marcus Webb, resplandecente em seu uniforme de gala, recebendo parabéns por suas parcerias logísticas inovadoras com aliados do setor privado.
Ele parecia exatamente o que era, um predador vestido de patriota, vendendo a vida de soldados com a mesma arrogância casual com que outros homens pediam vinho. Os contatos de Webb na Blackstone o cercavam, suas risadas ecoando nas paredes de mármore enquanto o dinheiro sujo fluía entre brindes de champanhe e acordos fechados com apertos de mão. Jordan se aproximou da cabine de controle da mídia, onde Maya Chen havia inserido remotamente seus códigos de acesso. Os seguranças acenaram respeitosamente para as credenciais diplomáticas da doutora Vasquez, sem suspeitar que estavam escoltando um fantasma até o local do funeral mais caro do mundo. A tela principal da apresentação piscou quando os dedos de Jordan dançaram sobre teclas ocultas, enviando 18 meses de evidências para o sistema de transmissão da cúpula. Senhoras e senhores, anunciou o moderador, o coronel Webb agora apresentará sua palestra sobre parcerias estratégicas entre militares e civis. Webb subiu ao pódio, com um sorriso largo o suficiente para esconder os cadáveres que havia enterrado. Obrigado. Esta noite, quero discutir como líderes militares com visão de futuro podem aproveitar a eficiência do setor privado para. As telas explodiram. Registros bancários se materializaram como raios digitais, mostrando transferências bancárias da Blackstone Dynamics para as contas offshore de Webb. Gravações de áudio encheram o salão de baile, a voz de Webb negociando mortes de soldados por margens de lucro, rindo sobre baixas aceitáveis enquanto calculava porcentagens de comissão. Vídeos de vigilância de hotéis em Dubai revelaram acordos verbais que condenaram centenas de pessoas a emboscadas. O caos explodiu entre a multidão. Os delegados ficaram boquiabertos, os telefones surgiram como armas, as transmissões ao vivo começaram a ser transmitidas para redes globais mais rápido do que a segurança poderia reagir. O rosto de Webb empalideceu enquanto seu império desmoronava em tempo real, projetado em telas grandes o suficiente para serem capturadas por satélites. Que diabos! Webb girou em direção à cabine de controle, seus olhos fixos na posição de Jordan. Ela entrou no centro das atenções, abandonando seu disfarce com precisão teatral. Olá, Marcos. Sentiu minha falta? O reconhecimento atingiu Webb como uma bala entre os olhos. A mulher morta caminhando em sua direção com as provas do promotor e a fúria de uma sobrevivente, muito viva e muito bem armada com a verdade que ele não podia enterrar. Jordan removeu a peruca ruiva, revelando seu cabelo natural, e descartou as lentes de contato para mostrar os olhos que haviam visto 35 mil pés de traição. Major Jordan Reis, ela anunciou ao microfone, sua voz ecoando em meio ao silêncio atônito. Supostamente morta em um acidente de treinamento há 3 semanas. Na verdade, assassinada porque descobri esse homem vendendo segredos militares americanos para empreiteiros privados que os usam para interceptar ajuda humanitária e atacar nossos próprios soldados. O salão de baile se transformou em um tribunal de justiça global enquanto as evidências continuavam a aparecer nas telas. Extratos bancários suíços, comunicações criptografadas, fotografias de Webb se encontrando com senhores da guerra na Somália e na Síria. Todos os documentos autenticados pelos sistemas de inteligência militar, todas as gravações verificadas por software de análise de voz. Webb tentou pegar sua arma, mas Jordan foi mais rápida, seu treinamento militar superando seu disfarce civil. Ela o desarmou com precisão cirúrgica enquanto as câmeras capturavam cada momento para o público em todos os continentes. Mandados de prisão internacionais já estavam sendo transmitidos por canais diplomáticos, pois promotores em 12 países reconheceram as evidências de crimes de guerra. Você me jogou de um avião, disse Jordan, com voz firme como pedra. Mas tudo o que você fez foi me devolver o céu para fazer chover justiça sobre sua cabeça. A polícia de Mônaco invadiu o salão de baile, seguida por agentes da Interpol que estavam monitorando a transmissão. Os contatos de Webb na Blackstone se espalharam como baratas fugindo da luz, mas seus rostos já estavam gravados na memória global. As evidências desencadeariam investigações em 3 continentes, desvendando redes de corrupção que operavam nas sombras há décadas. Quando as algemas se fecharam nos pulsos de Webb, o mesmo som que Jordan ouvirá antes de sua própria execução, ela sentiu algo que não experimentava desde aquela noite acima do Atlântico: satisfação completa. A justiça não foi apenas feita, foi entregue com juros compostos pela sobrevivência e temperada com humilhação pública. Se você está testemunhando este momento da verdade conosco, clique no botão inscrever-se, porque o que acontece quando o poder corrupto encontra justiça imparável merece uma audiência que acredita na responsabilidade. As últimas palavras de Webb enquanto arrastavam ecoaram pelos corredores de mármore. Vocês não entendem as forças que desencadearam. Jordan sorriu, observando o amanhecer sobre o porto de Monte Carlo,
onde iates comprados com sangue de soldados balançavam como segredos culpados à espera de serem apreendidos. Forças. Ela era a tempestade que eles deveriam ter verificado na previsão do tempo antes de decidirem brincar de Deus com a vida de outras pessoas. 6 meses depois, o efeito cascata da revelação de Mônaco se transformou em um tsunami de justiça que varreu 3 continentes. O coronel Marcus Webb estava sentado em uma penitenciária federal. Sua sentença de prisão perpétua um testemunho do que acontece quando predadores confundem suas presas com vítimas. A Blackstone Dynamics foi dissolvida sob investigações criminais, seus executivos enfrentando tribunais em 12 países, enquanto ativos congelados financiavam programas de indenização às vítimas. Jordan compareceu perante o Comitê de Serviços Armados do Senado, não mais como um fantasma em busca de vingança, mas como um símbolo vivo da responsabilidade institucional. Seu depoimento desencadeou a maior investigação de corrupção militar da história americana, expondo redes que se estendiam dos corredores do Pentágono aos complexos dos senhores da guerra africanos. 17 oficiais enfrentaram corte marcial, 43 contratados de defesa perderam suas autorizações governamentais e novas proteções aos denunciantes levaram seu nome. O sistema tentou assassinar a verdade me assassinando, testemunhou Jordan, sua voz carregando o peso de cada soldado que havia caído em emboscadas porque suas rotas foram vendidas por lucro. Mas a verdade tem uma maneira de sobreviver à sua própria execução. A sala de audiências explodiu em aplausos, mas a satisfação de Jordan veio de vitórias mais silenciosas. A tenente Maya Shen recebeu uma promoção e uma medalha por seu papel na exposição da corrupção. O capitão Dimitri Costas, o marinheiro grego que tirou Jordan das garras da morte, recebeu a cidadania americana em uma cerimônia na Casa Branca. As famílias dos soldados mortos devido a informações comprometedoras receberam reconhecimento, indenização e, o mais importante, respostas. Os co-conspiradores de Webb descobriram que a lealdade comprada com dinheiro sujo evapora quando as algemas aparecem. O Major Thompson, o Capitão Rodrigues e o Tenente Foster aceitaram acordos judiciais, e seus depoimentos revelaram redes de corrupção que os investigadores nem imaginavam que existissem. Os homens que antes chamavam Jordan de irmã antes de jogá-la para morrer agora passavam seus dias no programa de proteção a testemunhas, vivendo com a consciência de que a covardia quase havia possibilitado um assassinato em massa. Mas a justiça foi além da punição. As evidências de Jordan provocaram reformas na ajuda humanitária que fecharam as brechas exploradas por Blackstone. Novos sistemas de rastreamento garantiram que os suprimentos chegassem aos destinos pretendidos, em vez de aos estoques dos senhores da guerra. A segurança dos padrões de voo militar passou por reformas que impediram futuras vendas de inteligência. As vidas salvas por essas mudanças chegaram a milhares, um legado escrito em sobrevivência, em vez de sacrifício. A própria Jordan emergiu transformada, não apenas pela sobrevivência, mas pelo propósito. Ela fundou a Fundação Reis, uma organização dedicada a proteger denunciantes militares e investigar a corrupção nos contratos de defesa. As paredes de seu escritório não exibiam medalhas, mas fotografias de soldados cujas vidas foram salvas por expor a verdade, seus rostos um lembrete diário de por que algumas lutas transcendem a sobrevivência pessoal. O primeiro grande caso da fundação envolveu um contratado da Marinha que vendia horários de submarinos para serviços de inteligência estrangeiros. O segundo expôs um oficial de compras do Exército que aceitava subornos para provar coletes à prova de balas defeituosos. Cada investigação trazia a abordagem característica de Jordan, documentação meticulosa, revelações dramáticas e consequências tão públicas que encobrimentos se tornavam impossíveis. Webb cometeu um erro crucial ao decidir assassinar Jordan Reis. Ele presumiu que eliminar a mensageira enterraria a mensagem, que o poder institucional sempre poderia silenciar a verdade individual. Mas algumas pessoas se tornam lendas justamente porque forças poderosas tentam destruí-las. A história de Jordan se espalhou pelas fileiras militares como fogo, inspirando outros a dizer a verdade ao poder, independentemente do custo pessoal. Na noite em que Webb a jogou daquele avião, ele pretendia criar outro segredo enterrado. Em vez disso, ele criou uma força da natureza que arrasa a corrupção com o mesmo poder implacável que a levou através das ondas do Atlântico. Jordan aprendeu que sobreviver não é apenas respirar. É transformar o trauma em propósito, a traição em justiça e a ressurreição pessoal em mudança sistêmica. Em pé no escritório da sua fundação, observando o pôr do sol pintar o horizonte de Washington com tons de ouro e possibilidades, Jordan refletiu sobre a jornada desde aquela noite tempestuosa até este momento de transformação institucional. Webb tentou escrever o seu obituário, mas ela escreveu a sua própria história de ressurreição, uma que provou que a verdade não precisa de paraquedas para pousar em segurança. A lição mais poderosa não foi sobre sobrevivência individual,
mas sobre responsabilidade coletiva. A democracia depende de pessoas dispostas a arriscar tudo pela verdade, mesmo quando o poder institucional se alinha contra elas. A queda de Jordan se tornou a ascensão de todos, sua sobrevivência um lembrete de que justiça adiada nem sempre é justiça negada. Às vezes é justiça se preparando para um acerto de contas que abala as fundações. Se a história de Jordan sobre a coragem que triunfou sobre a corrupção inspirou a acreditar no poder da verdade sobre as mentiras institucionais, inscreva-se para se juntar a outras pessoas que entendem que algumas lutas valem tudo, porque quando pessoas boas ficam em silêncio, pessoas más permanecem no poder. A tempestade que começou a 35 mil pés acima do Atlântico finalmente se dissipou, deixando para trás um céu onde a verdade poderia voar em segurança novamente.